Nós vamos voltar aqui no livro aos Romanos, né? Terminamos o capítulo 1 e vamos começar o capítulo 2. O justo juízo de Deus. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Por que indesculpável? Porque quem é você? Quem somos nós para julgarmos? Está lá no Novo Testamento, nas epístolas: não julgueis para que não sejais julgados. Pois está condenando a si mesmo naquilo em que julgas, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Dá até uma coceirinha na cabeça. Não adianta julgar, porque meia hora depois, dependendo da circunstância que o diabo colocar uma pessoa, e dependendo da falta de aproximação dessa pessoa de Deus, ele fará pior do que aquilo que ele estava julgando o outro lá. Se não tem o dom do perdão, se não pode orar, se não pode ajudar, fique calado. A Escritura diz para ser tardio, ser apto a ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. O que é a verdade? Como é? Por qual verdade Deus julgará a humanidade? Por qual igreja, por assim dizer? Você que é formado em doutor, é PhD, é doutor em divindade, você que é o pastorzão da maior igreja do mundo, você que a sua família é a fundadora da igreja do começo do século, você pode julgar alguém? A sua importância lhe dá o direito, o seu doutorado? Nem o juiz que dá a sentença final, ele falha. Um juiz que julga o assassino lá fora, ele falha. Se vendem, está aí comprovado. Então Deus julgará tais coisas conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Não, rapaz. Ninguém escapa da justiça divina. Ninguém, não importa. Não importa o quanto rico seja, o quanto poderoso seja, de que clã faça parte, de que religião seja, não importa. O quanto seja cruel, também não importa. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus, a longanimidade de Deus, o leva ao arrependimento? Por que não perdoar, se o próprio Deus perdoou? Por que não ajudar? Contudo, por causa da sua teimosia, Paulo falando aos romanos, na época do apóstolo Paulo, a cidade de Roma era uma das piores cidades do mundo da época, mais depravada, mais imunda, mais tudo. E os romanos, a igreja de Roma é uma das igrejas que mais deu trabalho para se consolidar no cristianismo.
Por isso que eu digo que esse livro é atual, porque hoje nós estamos num dos piores momentos da humanidade. A epístola, a carta aos Romanos é a carta mais atual que existe no momento da Bíblia para a humanidade. E não é só a humanidade pagã, não. Humanidade cristã, principalmente. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Não importa por trás de que esteja escondido o tal injusto. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Aos que, não é aos crentes, aos que, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas. Que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. E a Bíblia, e essa epístola, eu costumo dizer que é para toda a humanidade, mas ela é primeira para o judeu. Primeiro para o judeu, para o crente. E depois para o grego. Oi, tem crente egoísta? Tem. Avarento, assassino, adúltero. Que se não se arrepender, é tão perdido quanto o cachaceiro ali da esquina. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, os crentes, depois para o grego, os ímpios, por representação aqui. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Todo. A Bíblia é para todos. Primeiro para o judeu, os crentes, depois para o grego, o ímpio. Por quê? Pois em Deus não há parcialidade, ou seja, em Deus não há acepção de pessoas. Se arrepender, pode ser o pior assassino. Ele pode até ir para a pena de morte, merecidamente, talvez, aqui na terra. Ele pode pegar a prisão perpétua, merecidamente, se for o caso. 30 anos de cadeia, mas o perdão de Deus atinge. Ele vai cumprir a pena. É justo que cumpra a pena. Não é, ah não, eu sou crente. Não pode, não deve. Muito pelo contrário. Mas o perdão de Deus atinge o coração do homem mais perdido deste mundo. A menos que ele não queira. Todo aquele que pecar sem lei. Existe uma lei natural no coração do homem. Existe um juiz natural no ser humano que é a consciência. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Não adianta. Não há inocente para o pecado. Está pecando. A consciência dele diz que ele está errado. E todo aquele que pecar sob a lei é o outro lado. O cara que não é um crentão. Um crentão que acha que pode adulterar, que acha que pode buscar a mulherzinha na boate, que acha que pode tomar todas. É um crentão. Está escondido sob a lei. Mas será julgado pela lei. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem. Sem forçação de barra, naturalmente, obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato. Quando os gentios
que não têm a lei e praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos. Embora não possuam, embora não estejam praticando nenhuma religião, não leem a Bíblia, mas isso está naturalmente. Ele viu em algum lugar, ele cresceu ouvindo o vizinho. Eu tive um exemplo, um vizinho meu, um senhor batista, que quando criança, ele passava todos os dias na porta da casa da minha mãe, e ele nem sabe. Me foi um grande exemplo. O porte dele, a forma dele passar, a forma dele agir, a conversa, os hábitos. Ninguém via ele com problema lá na rua que eu morei. Seu Gilson. Isso tem um peso. Embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos dele. Você chega numa pessoa que não vai à igreja e ele age com um pensamento bom, com a pureza de coração. Explica! E você vai numa igreja aí, essas igrejonas aí de 100 anos aí, você encontra gente arrogante, que bate na esposa, que xinga os filhos e por aí vai. Tem nada ali. Já no outro você vê que naturalmente tem. Ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. Nesse dia, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho, todos serão julgados, todos se apresentarão diante do trono de Deus, todos. E nós veremos quem está no Novo Testamento, está nos Evangelhos, que ele porá as ovelhas do lado direito e os bodes à esquerda, simbolizando os salvos e os perdidos. Shalom Adonai. Que Deus seja louvado. Nós lemos Romanos capítulo 2, do verso 1 ao verso 16, praticamente a metade do capítulo.